Olá, irmãos e irmãs. A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em nossos corações. Que alegria estarmos mais uma vez juntos para partilhar o Evangelho de hoje. O Evangelho está em São Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 52. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos os tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Estas são para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra nos diz hoje que logo após o primeiro milagre da multiplicação, os discípulos subiram na barca e Jesus dispensou a multidão que estava ali com ele vendo a multiplicação dos pães. E logo após isso, Jesus subiu ao monte para orar. Essa palavra é muito linda, subiu ao monte para orar. Por que Jesus subiu ao monte para orar? Para ficar só, para estar na presença de Deus, para conversar com o Pai. Então ele subiu ao monte. E essa passagem eu acho assim ela muito linda, porque quantas vezes nós subimos ao monte para orar? Qual é o nosso monte? O nosso monte é o nosso quarto. O nosso monte é o nosso lugarzinho que nós temos lá na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que a gente esteja, para orar a Deus. E como é essa oração a Deus? Olha o que Jesus fez. Ele subiu ao monte sozinho. Ele ficou só com Deus. Ele entrou num estado de intimidade com Deus. Ele falava com Deus como Pai, que é amigo, e é nosso também. Deus é nosso Pai, Deus é nosso amigo e nós temos que estar com essa intimidade com o Senhor. Nós temos que ter o nosso momento com Deus para ouvir, para falar, para chorar, para agradecer, para sair de lá renovado. Irmãos, eu não sei contra vocês, mas toda vez que eu ia orar a Deus, me vinha 1000 coisas na minha mente, me vinha 1000 pensamentos, eu não conseguia. Eu começava a orar, me vinha pensar que eu como dona de casa, que eu tinha que lavar, que eu tinha que limpar, que eu tinha que fazer almoço, que eu tinha que fazer, entendeu? Assim eu acho que acontece com você também. Quando você se coloca em oração, 1000 coisas vêm à sua cabeça. O barulho vem à nossa mente, nos atrapalhar na intimidade de Deus. E você sabe que eu aprendi a fazer como o Padre Marcelo, aprendi com o Padre Marcelo Rossi. Jesus, 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 Jesus. Quando o barulho vir, feche os seus olhos e fale em voz alta. Jesus, Jesus, Jesus. Até o barulho ir se acalmando. Até o barulho sumir, você conseguir estar na presença do Senhor. Você conseguir, sabe aquele seu caderninho que você deixa ali do lado, anotar aquilo que Deus te colocou, anotar a palavra de ciência, a palavra de sabedoria, o que o Senhor te colocou, anotar a passagem que o Senhor te colocou naquele dia. E vou te falar uma coisa, irmão, não precisa ficar 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas.
é o seu coração, é a abertura do seu coração que vai fazer você estar na presença do Senhor e o Senhor falar com você. E às vezes nós não temos ouvidos para Deus, não é? Às vezes nós não temos ouvidos, às vezes o nosso ouvido está longe, nosso pensamento está longe, mesmo estando em oração. Então, esse exercício de fechar os olhos e Jesus é magnífico, Padre Marcelo Rossi, magnífico, para a gente voltar a estar com o Senhor, né? E você sabe que aqui na palavra fala das 3 horas da madrugada, olha lá. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até ele andando sobre as águas e queria passar na frente dele. Eu tenho uma experiência muito linda das 3 horas da madrugada, porque eu vivia pedindo para o Senhor, Senhor, me dá um momento de oração, não consigo rezar, não consigo. De repente eu comecei a acordar de madrugada. E como assim, né, não entendia muito, meu Senhor, por quê? Por que eu estou acordando? Meu Deus, eu estou acordando, eu preciso dormir. Aí eu entendi que esse era o horário que o Senhor me chamava para orar, às 3 da madrugada. Se isso acontecer com você, levante, coloque para Deus aquilo que está no seu coração, se for a sua angústia, se for para agradecer, se for para pedir, se você estiver sentindo algum aperto no coração, coloca para o Senhor tudo que você está sentindo, mesmo sem entender, o Senhor sabe. Mesmo sem você entender, Jesus sabe por que Ele te acordou aquela hora. Sabe, irmão, o Senhor, Ele guarda no coração dele o nosso pedido, a sua oração. O Senhor guarda no coração dele tudo aquilo que pedimos, Ele guarda no coração dele. E Ele espera o momento certo para nos atender. Deus tem o momento certo para nos atender. E neste tempo de Deus, este tempo de espera que nós estamos esperando, o Senhor vem com o seu amor trabalhando em nós. O Senhor vem nos preparando. Existe um propósito para esse tempo que Deus espera quando nós pedimos, quando nós oramos, quando nós clamamos. Existe um mistério de amor, existe uma sabedoria de Deus. Você sabe por quê? Porque às vezes, ou quase sempre, o Senhor, Ele não quer mudar a situação que nós estamos vivendo. Ele quer mudar a mim, Ele quer mudar a você para melhor, para ser uma pessoa melhor. Vê a passagem, quando Jesus subiu na barca, o vento cessou, a tempestade cessou. Então, quando nós oramos a Deus, quando nós estamos em oração a Deus, quando nós clamamos o nome do Senhor, a nossa tempestade passa. Seja o que for que a gente estiver passando, seja o seu desespero, a sua dor, a sua doença, a sua situação financeira, o Senhor acalma, o Senhor vem acalmando o nosso coração, para que a gente possa não entender a situação, mas viver aquela situação nos braços do Senhor, no amor de Deus. O amor de Deus nos envolve na sua oração e a gente passa a entender muita coisa na nossa vida. Por isso, mas para isso, irmãos, nós precisamos estar em comunhão com Deus. Estamos em oração. Nós temos que estar em oração, na intimidade. Nós rezamos o nosso terço, nós oramos em comunidade, nós oramos com o nosso irmão, mas nós precisamos estar em oração e ser surdo para a torcida contrária que vem na nossa mente. Ter uma surdez para essa torcida contrária, que esse barulho, essa coisa toda que vem nos atrapalhando na nossa oração diária. Que nós possamos, assim, pedir a Jesus uma porção para aquele dia. Nada mais, uma porção para aquele dia. E, irmão, eu vou dizer uma coisa para você. A sua oração chega até o céu. A nossa oração chega até o céu. Por isso que o Senhor diz aqui, ó, coragem, sou eu. Não tenhais medo. Coragem, irmão. É Jesus. É Jesus que está com você. É Jesus que te sustenta. É o Senhor teu Deus
que deu a vida por você, que deu a vida por mim. É o amor de Deus que nos sustenta. Coragem, viu, irmão? Na sua batalha, na sua luta diária, na sua oração diária. Coragem. É o Senhor, teu Deus, que te sustenta. Amém? Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Look at the